Você já participou de um culto em que o ministro, o pastor, aquela pessoa que estava pregando, ela disse assim: o que olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que jamais subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para você? Esse é um texto muito citado, mas pouco compreendido, queridos. Por quê? Porque no contexto em que o apóstolo Paulo está falando esse texto, ele está falando a respeito do reino vindouro, está falando a respeito das maravilhas que vão acontecer no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo e também das maravilhas que Deus tem preparado dentro desse reino milenar. Nós falamos aqui a respeito do ano aceitável do Senhor, do reino milenar, mas de fato, a maior parte dos cristãos não conseguem dimensionar o que será o reino milenar, um reino próspero, um reino produtivo. O que será a igreja com seu corpo glorificado, tendo acesso às regiões celestiais? O que será a igreja que não casará e não se dará em casamento? Porque ela será suficiente na presença de Deus. Nós seremos, na verdade, nós não seremos mais alma vivente e seremos corpo vivificante. Nós teremos a vida de Deus em nós e nós viveremos coisas que os olhos não viram, que os ouvidos ouviram e que jamais penetrou ao coração do homem. Esse texto não é um texto devocional, esse texto não é um texto falando que Deus tem promessas para você aqui nessa vida. Esse texto não é para falar sobre um esposo ou uma esposa que vai chegar. Esse texto é um texto que nos leva para o que realmente não subiu ao nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar hoje, queridos. Por quê? Existe um grande exército que vai surgir, e esse grande exército é a igreja com seus corpos glorificados, e a maior parte dos cristãos não acreditam ou não entendem o que é ou quem é esse grande exército. Por quê, queridos? Porque não conhecem ensinos importantes e fundamentais que eu tenho falado aqui há muitos vídeos. A igreja será arrebatada, os seus corpos serão glorificados. Lá nos ares vai acontecer aquele encontro maravilhoso com o nosso Senhor Jesus Cristo, e esse exército ele volta para a terra, porque nós seremos ferramentas de Deus para fazer uma limpeza na terra, para que seja literalmente estabelecido o reino de Jesus Cristo aqui nessa terra. Você fará parte de um grande exército. Mais uma vez eu sugiro que você pegue a sua Bíblia na mão e acompanhe cada texto, porque são textos riquíssimos. Porque esse é mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Seja muito bem-vindo. E esse é mais um daqueles vídeos que, se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, se você não conhecer o ensino das 7 festas do Senhor, você vai ficar perdido e esse vídeo vai ser um vídeo chato e maçante para você. Agora, você que conhece esses dois estudos, que eu vou deixar os links aqui na descrição, você vai se alegrar comigo, queridos. Esse é um tema que o meu coração salta de alegria. Por quê? Porque Deus ele tem preparado a sua igreja para que essa igreja viva aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e jamais penetrou ao coração do homem. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, tem tirado as escamas dos olhos de alguns servos verdadeiros para que esses servos enxerguem o que está realmente escrito nas profecias. Por isso, mais uma vez, não deixe de acompanhar os estudos para que as profecias fiquem claras aos seus olhos. Vai lá comigo em um texto super conhecido, o Vale de Ossos Secos. Ezequiel, capítulo 37, vamos ler apenas dos versículos 9 a 11. Eu sugiro que você leia o capítulo 37 de Ezequiel completo, porque aqui está falando sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição da igreja. Aquilo que o apóstolo Paulo passou falando em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, já tinha sido profetizado pelo profeta Ezequiel. Mas, como eu falei, se você não entender os ensinos, os estudos que estão ao redor dessa profecia do Vale de Ossos Secos, essa profecia, esse vídeo aqui vai ficar um vídeo chato e maçante para você. Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 9 ao versículo 11, diz assim: Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus,
Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Presta atenção aqui. Um exército sobremodo poderoso. Um exército que surge e o Espírito do Senhor que é soprado. O Senhor sopra o Espírito, um Espírito de vida. Um Espírito que torna um vale de ossos secos, muitas pessoas mortas, em espíritos vivificantes. Queridos, aqui é o próprio, aqui não é mais, presta atenção que isso aqui é uma revelação preciosa. Aqui não é mais aquele fôlego de vida que foi soprado sobre um boneco de barro chamado Adão. Todos nós, hoje, nós somos almas viventes. Eu sou alma vivente, você é alma vivente, porque foi soprado em você algo que já é maravilhoso, o fôlego do nosso Deus. Foi soprado aqui e nós nos tornamos alma vivente, como está registrado lá em Gênesis. Então, Deus ele sopra ali e o homem se torna alma vivente. Aqui não. Aqui é o espírito de vida. Por isso que nós não seremos mais alma vivente, nós seremos espírito vivificante. E quando aqui, como figura do próprio Jesus, o profeta Ezequiel é chamado de filho do homem, ele está dizendo que através das palavras que sairiam da boca do filho do homem, aconteceria a ressurreição dos mortos. É claro que aqui o profeta Ezequiel, ele é só uma figura, uma semelhança, porque o profeta Ezequiel, ele não tinha poder, mas Deus está mostrando uma figura humana que futuramente seria usado para profetizar vida sobre um vale de ossos secos. Então, queridos, o que nós vemos aqui é um espírito de vida sendo soprado e não mais o fôlego de vida. Agora, um grande exército vai surgir através deste fôlego de vida que estava sendo soprado. Quem é esse grande exército? O versículo 11 responde: Então me disse, filho do homem, estes ossos secos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. E aqui está falando justamente, queridos, sobre o abominável da desolação que vai promover muitas mortes antes que acontecesse ou antes que aconteça a ressurreição dos mortos. Queridos, a igreja passa pela grande tribulação e nós vamos ver, como nós já temos visto ao longo das gerações, muitos servos do Senhor que já dormem, que já morreram, que sofreram com as tribulações dessa vida. No final dos tempos, muitos cristãos vão estar dizendo: acabou a nossa esperança. Como que Deus permite que essa tamanha tribulação aconteça? E aí, nós vemos que estes ossos secos são toda a casa de Israel. E queridos, quem que é esse Israel? É o Israel da antiga aliança? Não, é o Israel da promessa. E você vai ver no decorrer ao longo de Ezequiel capítulo 37, as duas casas de Israel sendo citadas, falando a respeito da salvação de gentios e de judeus, como eu falei, ensinos e estudos que estão em volta desse vale de ossos secos. Então, Deus estará ressuscitando dos mortos e daqui surgirá um grande exército. Agora, é muito importante entender que os profetas, eles se completam nessa progressão da profecia. A profecia sobre o surgimento deste grande e poderoso povo, ou desse grande e poderoso exército, essa é uma profecia que ela acontece, é uma revelação que acontece de maneira gradativa. Pensando nisso, vai lá comigo em Joel. Joel capítulo 2, e presta bastante atenção, porque o livro de Joel, o livro do profeta Joel, ele é escrito e acontecimentos cronológicos da época de Joel são relatados, mas a profecia dele, as profecias contidas em Joel, não são profecias que são faladas de maneira cronológica. Nós vamos ver que Joel ele fala sobre o dia do Senhor, depois ele volta falando a respeito do grande e último derramar do Espírito do Senhor, e depois ele continua falando dos castigos, e nós vemos que algumas profecias do profeta Joel estão separadas do contexto literal em que o profeta vivia. Mas, como eu falei, nós vemos porções
em profetas diferentes a respeito desse grande exército que surgirá quando Jesus Cristo voltar para glorificar a igreja. Joel capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 11. Eu vou dar algumas explicações de alguns poucos versículos, mas você vai ver claramente de que exército o profeta Joel está falando. Joel, capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Nesse versículo nós vemos claramente, para aqueles que conhecem o ensino das festas do Senhor, que ele está falando de um período que está acontecendo um anúncio. Nós precisamos tocar a trombeta, e nós vamos ver o período principal do toque das trombetas, que é a última semana de Daniel, um período que antecede a volta de Jesus, um período que antecede o dia da expiação. O grande e terrível dia do Senhor é justamente o dia da expiação. Agora, ele diz, tocai a trombeta em Sião. O que ele está querendo dizer aqui? Tocai a trombeta anunciando a nova aliança. A antiga aliança foi estabelecida no Monte Sinai e a nova aliança no Monte Sião. O Monte Sião é várias vezes citado para fazer referência ao Israel da promessa. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Israel da promessa. Agora, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra. Claramente é uma profecia que não está falando apenas para o povo de Israel, mas está falando de um período em que as trombetas serão tocadas em vários lugares da terra, ou para todos os moradores da terra. Olha só o versículo 2, que deixa isso muito mais claro. Está falando do dia do Senhor. O dia do Senhor. Toca a trombeta antes, porque vem o dia do Senhor. Dia de escuridade e de densas trevas. Dia de nuvens e negridão. Olha só, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Você lembra que eu falei em vídeos anteriores que o grande e terrível dia do Senhor e a grande tribulação tinha no meio desses acontecimentos sinais. A grande tribulação acaba e ali nós vemos os acontecimentos registrados na abertura do sexto selo. O sol se escurece, a lua não dá sua claridade. Lembra? Nós vamos ver os evangelhos, o próprio Jesus Cristo falando sobre isso, sobre o dia em que o sol não dará sua claridade. Vai lá comigo, rapidinho, Apocalipse capítulo 6. Não estava planejado, mas é importante nós lermos Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, nós vamos ver aqui os acontecimentos do sexto selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 12, diz assim: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento. Deixa cair os seus figos verdes. Então, nós vimos aqui os acontecimentos do sexto selo. Quando o sol se escurece, a lua não dá sua claridade. Queridos, quando acabar todos aqueles acontecimentos da grande tribulação, esses sinais serão sinais que vão mostrar que vai se iniciar o grande e terrível dia do Senhor. Volta lá ainda comigo em Joel, ainda no versículo 2, e o texto continua. Dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Você notou aqui que acontece aqueles sinais, o sol se escurece, a lua não dá a sua claridade, Jesus Cristo volta, glorifica a sua igreja, tem um encontro nos ares e Jesus Cristo volta com aquele grande exército para fazer uma limpeza na terra. E queridos, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve e depois dele jamais haverá, né? E depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Não podemos falar que são anjos, porque anjos sempre existiram ao longo das gerações. Quem é esse povo
que nunca houve e vai ser o povo mais poderoso da história da criação do Senhor. E está falando justamente dos glorificados, aqueles que terão a vida de Deus em seus corpos, aqueles que serão revestidos da incorruptibilidade. Agora, eu vou ler o texto corrido para você ver as características desse povo. Versículo 3. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele, a terra, presta atenção, a terra é como jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Grava bem esse versículo 4. A sua aparência é como de cavalos. Grava bem esse versículo 4. Nós vamos ver uma profecia futura falando disso. Versículo 5. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram um restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. O exército que será ferramenta de Deus para as nações que serão pisadas no lagar da ira de Deus. Você lembra o vale de Josafá, o vale do Megido? A besta com aqueles que têm aliança, aqueles que têm a marca da besta, os poderosos do mundo nessa época, serão levados para o vale de Josafá quando o cordeiro estará pisando as nações no lagar de sua ira. Continua aí o texto comigo, versículo 6. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Você já imaginou, queridos? A igreja glorificada, os servos do Senhor, promovendo uma grande limpeza, primeiro nas regiões celestiais e depois em toda a terra. Por quê, queridos? Porque não restará reino opositor quando Jesus Cristo estabelecer o seu reino aqui na terra. Antes de acontecer todas aquelas maravilhas que nós conhecemos, o reino milenar, aquele reino de paz e de justiça, o Cordeiro estará promovendo uma limpeza nessa terra e a igreja com seus corpos glorificados serão ferramentas para fazer essa limpeza. Um grande exército que surgiu, um povo poderoso que surgiu, que nunca houve e jamais haverá. Continua aí, versículo 7. Correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão. Em várias regiões do mundo, a igreja estará promovendo essa limpeza. Versículo 10. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Olha só a repetição disso, queridos. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor para os glorificados. E muito terrível para aqueles que fizerem aliança com a besta, para aqueles que não tiverem aliança com Jesus Cristo. Quem o poderá suportar? Então aqui nós vemos ele fazendo essa pergunta. Quem poderá suportar o grande e terrível dia do Senhor? Então, queridos, eu acabei de ler para você uma profecia. E depois você vai ver a sequência do capítulo 2, Joel volta na profecia e ele começa a clamar pelo arrependimento para que o Israel da época dele e para que o Israel das gerações, né, as gerações futuras de Israel se arrependam de seus pecados num período que antecede o último derramar do Senhor, o último derramar do Espírito do Senhor. Aqueles que conhecem a palavra de Deus precisam se arrepender porque vem um juízo sobre essa terra. E Deus começa o juízo pela casa dele. A limpeza, a arrumação começa pela própria casa. E antes que Deus venha derramar o seu espírito, ele vem para corrigir muitas coisas. Agora, queridos, vai lá comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, nós vamos ler dos versículos 11 até o versículo 15. Essa aqui é uma revelação dada ao apóstolo João, como você bem sabe, Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, e ele recebe essa revelação mostrando parte da revelação que eu acabei de ler para você. Um grande exército que virá com o cordeiro para pisar as nações no lagar da ira. Apocalipse capítulo 19, dos versículos 11 a 15, o versículo 11 diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido
com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Primeiro João, ele está aqui dando a revelação que já tinha sido dada ao profeta Isaías, em Isaías capítulo 63, quando aquele que viria estaria com suas vestes manchadas, como se fosse um manto tinto de sangue, vestes manchadas de vermelho. Agora olha o versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Olha só o que eu falei naquele versículo 4 para você memorizar, né? Montado dos cavalos brancos, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Presta bastante atenção aqui, porque existem revelações nesse versículo 14. Alguns que não acreditam na igreja vindo com um grande exército vão dizer que os exércitos que estão no céu são anjos. Mas não são anjos, queridos. Por quê? Porque nós temos a profecia de Joel para comprovar isso. Nós temos a profecia de Joel que fala que é um exército que nunca houve e jamais haverá. E nós temos, queridos, essa parte do versículo que diz, com vestiduras de linho finíssimo. E nós vamos ver o próprio livro de Apocalipse falando a respeito do quê? Nesse mesmo capítulo 19, no versículo 8, vai dizer que o linho finíssimo são os atos de justiças dos santos. A maneira que você age, a maneira que você obedece à palavra de Deus é o linho finíssimo sobre a sua vida. Mas a igreja estará literalmente de linho finíssimo porque ela estará revestida da justiça de Deus. Um grande exército que será revestida dessa justiça de Deus, porque nós teremos acesso às regiões celestiais, e eu vou deixar na descrição aqui o vídeo que eu falo sobre a igreja como as estrelas do céu. Nós teremos a vida de Deus sobre os nossos corpos. É por isso que esse exército que seguiam os exércitos do céu, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. A igreja revestida da incorruptibilidade que vai, presta atenção nisso, a igreja que vai cobrir a terça parte dos anjos será muito mais poderosa do que esses anjos caídos. A igreja que cobrirá a terceira parte dos anjos que caiu aqui na terra, naquela corrupção que Satanás promoveu. A igreja como as estrelas que são nos céus. A igreja que governará essa terra com Jesus Cristo, mas terá acesso às regiões celestiais. Então, esse exército que segue o nosso Senhor Jesus Cristo estará voltando, porque nós seremos arrebatados, revestidos da incorruptibilidade. Depois, o encontro com o Senhor nos ares. A Bíblia não descreve o período que nós estaremos nos ares com o Senhor, mas nós não ficaremos para morar no céu. Voltaremos com Cristo como esse grande exército. E olha só o versículo 15. O grande exército volta para cumprir o juízo de Deus nessa terra. E está escrito assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisar o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, nós vemos aqui o grande exército, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que estará com o próprio Jesus sendo esse grande exército que estará para pisar as nações no lugar de sua ira. Nós vemos que nós seremos esses que vão estar regendo as nações com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E existem vários textos que nos mostram que a igreja agirá, a igreja terá a função de reis e sacerdotes do Senhor e estará aqui nessa terra promovendo a justiça de Deus. Você já deve ter ouvido falar sobre as 12 tribos de Israel que estarão julgando as nações do mundo, porque junto com Jesus Cristo estará regendo, estará conduzindo as nações para que o mundo inteiro sirva ao Senhor no Monte Sião. Então, meus amados, mais uma vez eu sugiro que você visite aqui a descrição e assista aos vídeos relacionados a esse vídeo de hoje. Aquilo que ouvidos não ouviram, olhos não viram e jamais penetrou ao coração do homem. E isso sim, é o que Deus tem preparado. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é o que Ele tem preparado para todos aqueles que amam o Senhor. Nós precisamos amar a vinda do Senhor. E nós demonstramos que nós amamos a vinda do Senhor quando nós temos vida de oração e quando nós temos vida de meditação da palavra de Deus. Se você deseja o céu,
Com certeza, você vai se preocupar para fazer a vontade de Deus, porque você já está estabelecendo o reino de Deus aqui nessa terra, anunciando os padrões de Deus para esse mundo, e certamente você vai ser aquele que vai meditar de maneira sincera, não para disputas, mas meditar de maneira sincera na palavra de Deus, para saber um pouco mais do reino milenar, do reino de Jesus Cristo que se aproxima desse mundo. Bom, nós finalizamos aqui mais essa meditação e eu quero mais uma vez te agradecer pela sua companhia. Que Deus continue falando ao seu coração, que Deus abra as revelações dele aos seus olhos e ao seu entendimento e que Deus te abençoe poderosamente nessa semana. E eu te aguardo nos próximos vídeos.